Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256 www.fases.com.br. Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. Amadurecimento e crescimento não é uma coisa instantânea. Formar um líder leva tempo. Não é tão rapidinho e requer muito investimento. Um líder de alto nível, um supervisor de setor, supervisor de área, um líder de um distrito, ele não é formado de uma hora para outra. Ele tem um caminho a ser trilhado e nós não podemos queimar etapas. Agora, isso é muito profundo, porque muitas vezes eu vou construir e para formar a base, você não enxerga nada. Eu tive uma experiência, era da vida real, né, do dia a dia, mas eu trouxe isso para o espiritual. Eu morei num apartamento e do lado do meu prédio lá, estava construindo um prédio. E eu nunca tinha observado como eu observei dessa vez. Né? Então fizeram aquela cava, né, aquele buraco no terreno todo. Só que eu pensei que ficava ali, né, se fazia as estacas e tudo, e dali já começava a levantar o prédio. Só que fez aquele primeiro, né, tirou a terra ali e tudo. E aí começaram a furar. E tinha um caminhão que descia concreto e ferro dentro do buraco. Irmãos, e aquilo foram mais de mês, aquele processo, esse caminhão de concreto e ferro, e o negócio descendo para dentro do chão e não saía nada para fora do chão. Eu ficava pensando na agonia do dono da construtora, vendo o saldo da conta só diminuindo e nada aparecer. Quantas vezes nós estamos investindo anos, eu tenho pessoas que eu discipulo há 15 anos, e não está pronto. E muitas vezes nós estamos olhando ali, poxa, mas já foi tanto dinheiro para essa obra, já foi tanto trabalho, já foi tanto investimento. Mas, queridos, impressionante, quando saiu as pontas de ferro para fora, que começou a suspender o edifício, foi uma rapidez muito grande. Se gastou muito mais tempo, se brincar, para dentro do chão, fazendo a base, né, fazendo aquilo que vai sustentar, do que fazendo o edifício para cima. Então você precisa, para formar esse líder, fazer uma base bem feita, porque daí ele não vai desmoronar. Porque tantas pessoas têm escandalizado, porque tantas quedas, porque tantas coisas horríveis acontecendo na vida de líderes, porque muitas vezes foi colocado alguém naquela posição sem que essa base fosse feita, sem que algo fosse trabalhado primeiro.
E o discipulado é essa ferramenta maravilhosa, porque é olho no olho, é um a um. Entende o que eu estou dizendo? Porque existem coisas que eu posso fazer em grupo, eu posso dar treinamento em grupo, como fazer, como executar, como proceder. Só que um líder de verdade na casa de Deus, ele precisa primeiro ser. E para ser, precisa acontecer um discipulado profundo, olho no olho, frente a frente. Porque muitas vezes no grupo, se eu for trabalhar coisas interiores no grupo, o cidadão sempre vai achar que é para o irmão do lado. Ou ele sempre vai achar que é para aquele que não veio. Já passou por isso ou não? Você está fazendo a reunião, você está falando coisas que servem para todos. O cidadão disse, fulano podia estar aqui, hein, pastor? Fala, meu amigo, é você mesmo. Por isso que tem que ser um a um, porque é direcionado. Não é algo indireto, é direto. Agora, é claro que é com amor. Mas é discipulado profundo. E nós vamos aprender com a vida de Pedro. Pedro era um cara muito difícil, sim ou não? Muito complicado. Pedrão, rapaz, não era brincadeira. E quantos Pedrões estão sentados muitas vezes na nossa reunião de discipulado? Mas o Pedro foi a escola ali que Jesus usou para nos ensinar tantos princípios de discipulado profundo. Então Pedro aparentemente era o discípulo mais forte, mais determinado e sincero do grupo de Jesus. Porém, Pedro era um cara inculto, iletrado, intolerante, era um cara irritado, inquieto. Já viu aquele irmão que não para ouvir, no culto está mexendo alguma coisa no celular, ele mexe alguma coisa, ele não quieta. Ele tem que estar mexendo com alguma coisa. O Pedro era assim, né? Era alguém agressivo, impaciente, indisciplinado, não suportava ser contrariado. Será que existe discípulo assim, irmão? Não era um cara empreendedor. E sua desqualificação não parava por aí. Ele era imperativo, intensamente ansioso. Era um cara realmente daqueles, irmão. Difícil de lidar. Quantas vezes outro dia eu estava reunindo meu grupo, eu faço discipulado 1 a 1, e também faço em grupo, algumas coisas eu trabalho o grupo, né? E aí nós estamos tirando um tempo tão gostoso na presença de Deus, sabe, adorando, sabe, aquela presença manifesta de Deus, aquela presença gostosa, e eu ali adorando, de repente eu abro o olho, estou vendo meu discípulo abençoado, mexendo no WhatsApp. E o pior de tudo, que a mulher dele deu a bronca nele, e ele ficou bravo com a mulher, e eu só olhando. Eu pensei comigo, tu me paga, rapaz, no discipulado 1 a 1. E eu estou só aguardando agora o dia do discipulado. Cara inquieto. Mas por um lado, é um cara frutífero. Ele já está com 4 casais novos convertidos na célula dele. Pedro dá fruto, mas dá trabalho também. Mas eu tenho que me dispor a trabalhar, discipular. Nós estamos na vida dessas pessoas para trabalhar mesmo. Então, muitas vezes o camarada é inquieto, ele está ali, ele não ouve direito, e fica naquela inquietação, né? E mexe para cá, mexe para lá, e conversa com um, conversa com o outro. Pedro, ele impunha e não expunha suas ideias. Então, era aquele cara que queria, porque queria que
a ideia dele prevalecesse. Querido, nós sempre ouvimos opinião, mas eu sempre explico para a minha equipe, você precisa ser maduro o suficiente, porque nem sempre a sua opinião vai ser aceita, nem sempre a sua opinião vai prevalecer, mas o Pedro, queria impor as ideias dele. Pedro sempre repetia os mesmos erros com frequência, então de vez em quando ele pisava na bola. Será que tem discípulo assim, irmão? Será que nós vamos nos deparar com pessoas assim? Que erra a mesma coisa, fala, pai, mas eu já falei com esse camarada sobre isso. Está escrito nas estrelas, ele já sabe, mas ele não faz. O que eu faço com ele? Discipula. Então Pedro muitas vezes fazia a mesma coisa. Então discipulado é um tempo de trabalho, de investimento. Dá muito trabalho, mas também dá muita alegria. Vale a pena. Sabe, se tem uma coisa na obra de Deus que vale a pena é fazer discípulos. Porque a gente sabe que está agradando o coração de Deus, mas porque os discípulos trabalhados também nos dão muita alegria. Sabe, quando nós temos os nossos Timóteos, eles nos trazem muita, muita, muita alegria. Eu tenho um discípulo que eu deixei no meu lugar em Goiânia, é um dos meus Timóteos, e ele tem feito um bom trabalho lá, eu deixei ele pastoreando a igreja, tem feito um bom trabalho, mas nem sempre foi assim. Um dia eu estava, nós estávamos reformando o prédio da igreja, e tinha uma série de coisas que a gente tinha que fazer, preparar para realizar o culto, e depois do culto a gente tinha que desmontar tudo e deixar o prédio liberado, reformando, piso, aquelas coisas todas. Então estava em obras. E aí eu falo, vocês já sabem, depois do almoço a gente vai para o prédio, vamos arrumar tudo, a gente vai em casa, toma banho e volta. E aí, irmãos, eu cheguei lá, chegou um discípulo, chegou outro, eu vi que o abençoado não chegou. E eu falei, rapaz, talvez ele dê uma atrasadinha, e a gente com tanta coisa para fazer, irmãos, e o tempo correndo. E aí o cidadão não apareceu. E eu falei, rapaz, eu vou atrás dele. Aí fui na casa dele, nada. Fui na casa do pai dele. No que eu estou chegando na casa do pai dele, está ele de bermudão, todo folgado, saindo, estava pegando a boia lá no pai dele. Todo tranquilo. Eu disse assim, querido, a vontade é de você dar uma bronca no cidadão daquelas. Nós estamos precisando de você, cara, e você aí na maior tranquilidade, todo mundo lá correndo, se esforçando, e você na maior tranquilidade. Aí eu comecei a apertar o parafuso dele. Hoje, quando eu faço a convocação, é um dos primeiros a chegar. Hoje eu não tenho nem que dizer para ele que ele tem que estar naquilo que eu preciso. Mas no começo não foi assim. Eu tive que apertar o parafuso. Eu tive que confrontar muitas vezes. Eu tive que pegar pesado muitas vezes. Porque Jesus pegou pesado com Pedro. Nós vamos ver aqui. Então tem dia que você tem que pegar, só que você tem que ganhar o coração primeiro. Quem não ama não pode bater. Entende o que eu estou dizendo? Quem não é pai não pode bater. Quem bate é o pai. Quem bate é a mãe. Então eu preciso primeiro ganhar o coração daquela pessoa demonstrando amor verdadeiro. O amor que nós já temos em Cristo, que já foi derramado no nosso coração. Então, Pedro era esse cara bem complicado. Você sabe que um dos significados de discípulo é aluno, aprendiz. Pedro era o aluno que professor nenhum queria ter, irmão.
Mas Jesus o amou daquela maneira, que nós conhecemos a história, né? Então Pedro parecia não entender nada do que era ser espiritual. Parece que o trabalho de Jesus não estava fazendo efeito. Olha só, Mateus 16, 21 até o 23. Mateus 16, do 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Deixa aberto aí. Então vamos visualizar essa cena aqui. Jesus está ali falando da missão dele, do chamado dele. Aí Pedro diz assim: Jesus, vem cá, nós é chegado mesmo, vem cá. Aí chamou Jesus, Jesus veio. Ele diz assim, na linguagem de hoje, Pedro estava tirando Jesus de tempo. Ele diz assim: rapaz, não faça isso não. Em outras palavras, você perdeu o seu tempo aí explicando sua missão, porque eu não acredito nela. Faz assim não. Tem dó de ti mesmo. E qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmão, será que se nós dessemos no nosso discípulo uma arreda Satanás nele, ele estaria conosco? Sai para lá, diabo! Cala essa boca, Satanás! Será que a gente ficaria com pelo menos meia dúzia? Mas Jesus confrontou Pedro fortemente. Eu quero dizer para você, o que gera cura é o confronto. Mas muitas e muitas vezes, o confronto não pode ser confundido com afronta. Um exemplo, uma coisa é você confrontar alguém e dizer: olha, cara, eu sou seu discipulador, eu amo você, eu tenho cuidado da sua vida, mas eu quero dizer algo para você muito importante hoje. Lê para mim João 8,44. Ele vai ler. Fala que o diabo é o pai da mentira. E quem mente é o quê? Só que o seguinte: você foi pego pelo menos em 3 situações. É bom você ter pelo menos 3 exemplos práticos. Você foi pego em 3 situações falhando na área da mentira. Então você mentiu isso, você mentiu isso e você mentiu isso. Você entende que você está agindo como filho do diabo, mas eu tenho certeza que você não é, você é filho de Deus. Então, da agora para frente, eu quero te ajudar, e eu vou pegar muito no teu pé, para você ser como você verdadeiramente é, um filho de Deus, abandonando a mentira. É diferente. Agora, o que seria uma afronta? Dizer: cara, cria vergonha nessa sua cara, seu mentiroso. Você pensa que não, mas eu já vi pessoas testemunhar que já falaram isso para os discípulos. Isso é uma afronta. Então, confronto cura, afronta gera ferida, gera mágoa, e pode gerar até rebelião. Porque alguém magoado é um forte candidato a ser um rebelde. E nós temos que cuidar para que isso não aconteça. Então Jesus foi muito forte. Ele disse: olha, Pedro, você está cogitando as coisas dos homens, coisas naturais. Eu estou falando de algo espiritual. E na verdade, quem está colocando no seu coração essas coisas é o diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você: nunca ignore
o maligno vai colocar sempre coisas no coração e na mente dos seus discípulos. Ele colocou em Judas, ele colocou em Pedro, Jesus o repreendeu fortemente. Nós não somos diferentes, nem muito menos os nossos discípulos. O maligno trabalha com sofismas, com setas na mente das pessoas. E uma atitude nossa equivocada pode contribuir para que essa pessoa se torne alguém insensível a Deus. Insensível àquilo que Deus quer fazer. Mas não parou por aí. Em Mateus 18:15, Pedro fala algo, importante aqui, Jesus ensinando. E você vê que Pedro, mais uma vez, foi confrontado. Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí o verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí ele já deu a resposta. É bom o discípulo assim, né, irmão? Ele te faz a pergunta, mas ele já traz a resposta. Só que a maioria das vezes ele vem com a resposta errada. E quando ele não vem com a resposta, ele já vem com a decisão. Aí muitas vezes eu falo: querido, você veio me comunicar. Está comunicado. Ele já entendeu o mistério. Se é um comunicado, já foi feito. E eu ensinei meus discípulos, falei: olha, se você quer a minha participação, se você acredita que eu sou voz de Deus, porque a Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperareis. Irmão, como eu tenho vivido esse princípio? Como eu tenho vivido esse princípio? Sabe, de ouvir a minha liderança, de fazer o meu pastor, meu discipulador, fazer parte da minha vida. Sabe, mas não é ele que força, parte de mim. Então eu sempre falo: olha, eu estou à disposição de vocês. Mas vocês é que têm que abrir. Vocês é que têm que buscar. Agora, se você já vem com tudo definido, se você já vem igual Pedro com a resposta: até quantas vezes, Senhor? Até 7 vezes? Pedro queria só uma afirmação, ele queria só uma concordância. Falou: então muitas vezes eu falo: olha, você tomou a decisão, você não me perguntou, você só me comunicou. Também assuma sozinho as consequências. Sejam boas ou sejam ruins. Então, discipulado não é brincadeira. Precisa ser levado a sério. Mas Jesus deu para ele a resposta que ele não queria ouvir. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, você ficou bem abaixo do que precisava, Pedro. Você queria 7 vezes, estou te falando 70 vezes mais do que a sua resposta. Mas o que Jesus na verdade estava dizendo: quantas vezes for necessário, nós temos que perdoar. Porque se nós não perdoarmos, não receberemos o perdão do nosso Pai no céu. São princípios da palavra. Como diz o pastor, está escrito preto no branco. Então Pedro já ficou mais uma vez ali, quase que magoado, entristecido, Então, essa resposta de Jesus, ela confrontou Pedro mais uma vez. Mateus 26:47. Vamos ler até o 53. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse, prendei-o.
E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? Né? Então, versículo 69 até o 74. Deixa aberto aí, 69, o mesmo capítulo 26 de Mateus, versículo 69. Então você vê aqui, né, o Pedrão teve mais uma brilhante ideia. Jesus perdeu o controle, eu tenho que fazer alguma coisa, cortou, mas ele mirou na cabeça, mas não era tão bom de espada, cortou a orelha do soldado. E Jesus falou para ele: cara, sua ficha não caiu até agora. Eu não poderia, eles não estão, Jesus já havia ensinado, eles não estão tirando a minha vida, eu a estou entregando. Entende? Ele decidiu morrer, não foi arrancado dele a vida, ele havia decidido fazer a vontade do Pai, se entregar, morrer por todos nós pecadores. E aí Pedro teve que ser repreendido mais uma vez. Mas não parou por aí. Olha só o versículo 69, do capítulo 26. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximou-se uma criada e lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele o negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então você imagine, depois de tanto trabalho, o abençoado ainda vira e nem conhece Jesus. Diz que nem conhece Jesus. Sabe, tantas vezes você vai ouvir o seu discípulo dizer, talvez: ah, mas você não me ajudou. Muitas vezes eles vão nos culpar, vão nos acusar. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br.
Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. De braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educações, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de 1º e 2º graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-Estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro,
com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. O CERTO, Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia, é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o CERTO, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem
tratamento lá no certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no certo, ela não dava conta de pôr a comida assim, a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca, e assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela está ganhando sempre. A minha mensagem para o pessoal do certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social à pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios.